Oi, gente, tudo bem? Hoje eu escolhi um tema super interessante para esclarecer para vocês em relação às lentes de contato dentais. É um assunto que eu tenho falado bastante aqui, né? As lentes de contato, elas realmente estão super na moda agora, deram um boom. É uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, né? As facetas de porcelana e hoje em dia são chamadas de lentes de contato dentais. Mas eu tenho notado que de alguns, sei lá, um ano ou dois para cá, isso tem sido cada vez mais forte e mais procurado aqui no consultório. E uma das grandes perguntas, uma das coisas que eu mais tenho ouvido falar em relação à diferença das lentes de contato para as facetas é que para fazer as lentes de contato dentais a gente não faz desgastes dentais. Então eu queria esclarecer para vocês como funciona esse processo. É o seguinte: hoje em dia a odontologia está seguindo uma tendência minimamente invasiva. O que é isso? É desgastar cada vez menos, invadir cada vez menos, tentar ser conservador o quanto mais for possível. E isso na parte clínica e também, claro, está diretamente relacionado quando a gente faz procedimentos estéticos. Só que o que acontece é o seguinte: para a gente fazer alguma transformação com lentes de contato, principalmente quando são pacientes jovens, pacientes que têm os dentes rígidos, que a gente chama, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma restauração, sem nenhum quebradinho, né? Às vezes os dentes já ligeiramente alinhados, então não são dentes que precisam de uma transformação tão profunda. Isso é o que mais tem surgido aqui. Cada vez mais eu tenho pacientes que precisam de apenas detalhes e não transformações tão evidentes. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer uma transformação tão conservadora como essa, de pacientes jovens e dentes rígidos, a gente se preocupa, claro, em não desgastar ainda mais. O paciente que já tem um monte de intervenção, você vai fazer intervenções novas, mas quando o paciente tem um dente completamente saudável, a nossa preocupação é ainda maior em não invadir. Porém, quando o paciente precisa de uma transformação como essa, com as lentes de contato, normalmente esse dente está tortinho, está um pouquinho fora de posição. Então, para que eu consiga fazer um alinhamento perfeito desse resultado final, eu preciso fazer uma intervenção nessas pequenas regiões que estão fora do lugar. Porque em muitos casos, esse dente que está fora do lugar, esse dente está tortinho, ele vai impedir o meu alinhamento perfeito. Para recobrir aquela região, eu vou ter que trabalhar com um volume muito grande. Ou outra coisa que acontece muito, entre os dentes, às vezes, quando a gente faz lentes de contato sem desgastar, então próximo da gengiva, ali próximo da papila, que é esse biquinho vermelhinho da gengiva, assim, que contorna os dentes, a gente fica com um sobrecontorno, com excesso ali, quando a gente só cola a lente de contato em cima do dente. Então, a paciente vai se alimentar, é sempre ali naquele cantinho que vai parar uma sujeirinha, coisa que antes não acontecia. Ele tinha uma vida social normal em relação à alimentação e hoje ele tem que se preocupar com o que ele come, às vezes para naquele cantinho indesejado. Então, quando a gente faz a avaliação de um caso e o planejamento para fazer as lentes de contato, a gente sabe, né? Um bom dentista, ele sabe, olhando esse caso, que ele vai ter problema com isso daqui a um tempinho. Então, a gente prefere fazer pequenas intervenções bem suaves, simplesmente alinhando ou polindo regiões que a gente sabe que eu vou conseguir um resultado final mais bonito, mais harmônico, mais natural e sem ter esse tipo de intercorrência no final do tratamento, do que simplesmente falar para o paciente que eu não vou desgastar nada e entregar para ele um resultado que ele não quer, né? O paciente não sabe até onde eu preciso ir para conseguir um resultado perfeito, mas o dentista sabe, eu sei. Então eu preciso avisá-lo que naquele pontinho, naquelas pequenas regiões, eu vou precisar de um polimento super pouco invasivo, em esmalte, mas que em alguns momentos eu vou ter que fazer um pequeno desgaste dental nesse paciente. Então, é muito difícil eu pegar um caso, por mais conservador que ele seja, que eu não vou desgastar. É muito raro, né? Existem situações em que a gente só acrescenta, isso é possível, mas é mais comum a gente ter que fazer pequenas intervenções conservadoras, sutis, com polimento, mas que vão me trazer um resultado final de estética e de conforto e em relação à saúde, alimentação e tudo mais legal para o paciente. Então é isso, espero ter esclarecido. Até mais, até o próximo vídeo.